Aqui estamos nós mais uma vez com uma live, quinta-feira, 20 horas, Núbia Medeiros Terapeuta, trazendo para vocês hoje, rompendo pactos invisíveis com a escassez e trazendo riqueza. Nós já falamos muitas vezes do que são pactos. Temos muitos pactos. Hoje eu quero trazer como objetivo dessa live consciência sobre o que realmente é escassez, mostrar como funcionam os pactos invisíveis que geram os bloqueios financeiros e trazer para você explicações de como o campo quântico e o inconsciente criam essa realidade financeira. Se você está aqui é porque sua alma está cansada de receber os mesmos padrões financeiros. Essa live é mais do que conhecimento. É um chamado espiritual para você libertar de vez os pactos que ainda te mantêm preso à escassez. Escassez não é castigo. Escassez é uma programação invisível. Então, se escassez não é apenas a ausência do dinheiro, é o quê? Escassez é uma vibração sutil. Essa vibração sutil, ela é realizada no seu campo energético e ela se manifesta em forma de medo, prestem atenção, medo, culpa, autocobrança ou até mesmo uma sabotagem. Então pensa assim, segundo Freud e depois Lacan, o inconsciente é a parte da mente que guia o comportamento sem que você perceba. Você sabia que existe esse inconsciente? Então, e o que o inconsciente pode fazer para você? Falando de dinheiro, de vida financeira, nós pensamos muitas vezes assim, dinheiro é sujo, rico é tudo ladrão, dinheiro não traz felicidade. Adivinha? Nesse momento, você sabota suas próprias oportunidades de enriquecer. Eu estou dizendo pequenas frases, já repeti essas frases em outros momentos, para que vocês tenham o conhecimento a esse respeito. E que isso entre na cabecinha de cada um de vocês. E vou dizer, quem ficar até o final vai receber um material muito interessante que eu preparei para você. Vamos pensar assim. Muita gente acha que precisa de muita técnica para ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que conhecer bolsa de valores, tenho que conhecer investimentos. Não é só isso. O que você precisa fazer é parar de se sabotar. E isso tem uma aplicação prática. Vamos pensar assim, será que eu tenho medo de sucesso? Se eu tiver medo de sucesso, eu vou procrastinar. Se você associa dinheiro a sofrimento, vai evitar lucro sem nem perceber. Por quê? Porque é sempre o seu inconsciente que está ditando o seu comportamento financeiro. E se você acredita que não merece ganhar, você vai sabotar de qualquer forma. E se você realinha essas crenças, aí você tem terapia, você tem meditação, você tem o Theta Healing, você tem várias técnicas que vão fazer com que essa realidade sua mude, mas é necessário um esforço seu. Por quê? Porque a realidade financeira ela é só uma consequência de decisões e tempo. E decisões, ele vem de crenças. Não é sobre o universo conspirar, é sobre seu cérebro conspirar contra você. Então é preciso reprogramar e começar a agir com consciência, direção e intensidade. Quer mudar de vida? Troca a crença, mas principalmente tem que trocar a ação. Então vamos pensar assim, por que eu não consigo? Determinadas situações, eu não digo só situações relacionadas à vida financeira, mas é tudo na sua vida. Por que não dá certo? Por que aquela história do dedo podre? Por que eu não acerto? Porque eu estou repetindo padrões. Eu venho falando isso para vocês já há algum tempo. Por quê? Porque é o reprogramar. Mas eu começo a fazer hoje a reprogramação, daqui 3 dias eu já esqueci. Aí eu priorizei outras coisas. Ou seja, você se auto-sabotou. Percebe como isso acontece? Então, para que isso não aconteça mais,
é preciso mudança, é preciso constância, é preciso que você continue fazendo tudo aquilo que você precisa. Do contrário, não vai conseguir. Então eu vou trazer para vocês exemplos práticos de todas as pessoas que vêm estando comigo, trabalhando comigo, atuando comigo, e aí eu vou dar os exemplos dessas pessoas. Então, por exemplo, uma cliente minha sempre ganhava bem, mas ela nunca conseguia guardar dinheiro. Por quê? Porque toda vez que ela guardava o dinheiro, ela sentia culpa toda vez que ela prosperava. E só depois ela entendeu que ela havia herdado um pacto inconsciente da mãe. Melhor parecer pobre para não ser invejada. Alguém conhece essa situação? É muito clara. Vou dar um outro exemplo para vocês. Um homem espiritualizado tinha medo de enriquecer. Sabe por quê? Ele acreditava que isso o afastaria de Deus. Ele carregava um voto inconsciente feito em um outro momento, onde ele jurou pobreza externa. Ou ainda, essa pobreza pode não ter sido jurada por ele, pode não ter sido pactuada por ele, mas por um ancestral. Muitas vezes, nossos antepassados, nossos avós, bisavós, acreditavam que não poderiam ser ricos, que não poderiam ter sucesso financeiro. Por quê? Porque nesses momentos eles acreditavam que poderiam sofrer atentados, poderiam sofrer sequestros, poderiam ser mortos. As pessoas que soubessem da situação deles poderiam vir buscar dinheiro. Então, o que essas pessoas fizeram? Elas fizeram um pacto com o universo, um pacto com a própria existência. E é esse pacto, esse contrato, esse voto que foi feito é que faz a diferença. Faz a diferença de geração em geração. Não é só a sua vida. Ela se refletiu na vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. E você hoje repete a mesma coisa. Então, quando eu falo que a escassez, sob a lente da física, ela nos mostra que tudo é energia, inclusive a sua realidade financeira. Lembra que eu já falei para vocês, o observador cria a realidade. A sua percepção colapsa as possibilidades. Se é isso, a sua frequência emocional atrai padrões compatíveis. Eu conheço uma pessoa muito próxima de mim, que tudo que cai na mão dela, ela transforma. Vocês acreditam que ela, uma vez, comprou uma televisão? Ela conseguiu transformar, ela foi trocando essa televisão por um outro bem, depois por outro bem, por outro bem. Ela até conseguiu chegar num carro. Então, ela chegou num carro, depois ela chegou num lote, e assim ela foi fazendo. Por que que essa pessoa é diferente? Porque essa pessoa trouxe dentro dela a vibração da energia. Ela mudou o campo dela. Se ela pegar café, ela vende. Se ela pegar roupa, ela vende. Se ela pegar alguma coisa na mão dela, é impressionante. E ela está me assistindo aqui hoje. Então, pensem bem no que eu estou dizendo para vocês. Nós criamos o nosso campo. A abundância não chega porque você quer, mas porque você permite vibracionalmente. Ou seja, você permite que aquela abundância chegue até você. Uma aluna minha dizia, eu quero prosperar, mas ela se sentia culpada toda vez que ela via alguém pedindo dinheiro na rua. Então o que ela fazia? A frequência que dominava ela era a culpa, não o desejo. Resultado, o campo quântico dela responde à culpa e não à intenção. Percebam os exemplos. Outro exemplo que eu tenho, uma terapeuta manifestou que ela precisava de 20 mil em uma semana. Depois de mudar na forma como ela falava de dinheiro, ela parou de dizer, tá difícil, eu não tenho, não consigo, esse dinheiro não chega nas minhas mãos. Ela começou a dizer, isso está se abrindo. Quando ela falou isso, ela começou a alterar o campo energético dela. Então, nem tudo eu sei fazer dinheiro. Eu tenho que trabalhar para ter dinheiro? Sim, se eu não quiser buscá-lo por meios ilícitos ou meios não tão adequados assim. Então, por exemplo, a Cris, quando ela trabalha lá no consultório dela, ela tem que acreditar que ela está sempre inovando. Ela acredita que ela está sempre colocando algo novo. Mas o que a Cris faz?
ela se coloca naquela posição, ela muda a sua forma de agir, de pensar. É assim que a Cris conseguiu ter uma estética maravilhosa. Procurem a Cris na sua estética corporal, que eu tenho certeza que vocês vão amá-la. Então é isso. A Cris mudou o seu campo energético. Ai, linda menina, cada dia mais linda. Então, eu quero dizer para vocês que todos os pactos espirituais, eles bloqueiam a riqueza. Prestem atenção. O que é que você ouvia da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó? O que você ouve na sua família? Então, muitos desses pactos que vêm da nossa ancestralidade, nós podemos ter pessoas religiosas nas nossas famílias. Eu mesma, quando eu me casei, era uma família de pessoas que vinham de religiosos. O que o religioso faz? Voto de pobreza. Então você tem freira, você tem padres, você tem bispos, você tem pessoas na sua ancestralidade que fazem isso. Eles aqui, naquele momento da espiritualidade dele, não estou dizendo que é certo ou errado, mas naquele momento ele fez um pacto. E se ele fez esse pacto, seja ele um padre, seja ele uma freira, seja alguém na sua família ligado à religiosidade e fez o pacto de pobreza, esse pacto de pobreza chega até você. Porque é a sua ancestralidade que vai trazendo. A sua ancestralidade, a sua genética traz isso no seu inconsciente, no inconsciente das suas células. Então, tem algo, além desses pactos, chamado lealdade familiar. Se minha família nunca teve dinheiro, nunca foi rica, eu também não posso ter. Se minha família, se meu pai não conseguiu, eu também não posso conseguir. Eu não posso ser melhor do que o meu pai. Às vezes, sem perceber, a gente traz essa crença dentro de nós. Então, temos que mudar isso. Mas para mudar, você tem que mudar a forma de pensar. Você tem que agir de outra forma. É o que eu disse anteriormente. Tem que ter a sua ação. Como é a ação? É estar ligado. A cada momento que você for pensar em dinheiro, o que eu vou fazer, quero crescer, quero conseguir, eu tenho que me empenhar e tenho que dizer, não aceito aqueles padrões antigos. Vou fazer e estou fazendo diferente da minha família. Se você não fizer isso, você não vai conseguir progredir. Você vai ficar patinando, 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 vai estar sempre no mesmo lugar. Então, por exemplo, você pode também ter um outro pacto chamado de sofrimento. Só sou valorizada quando estou lutando. Seria isso? Então vamos lá. Vou dar um outro exemplo para vocês que eu conheço. Uma mulher, ela cresceu ouvindo que dinheiro era sujo. O que ela tinha? E eu conheço muitas pessoas assim. Principalmente mais velhos, mais na minha faixa etária e mais velhos do que eu. A ideia era essa. Então, inconscientemente, sempre que ela tinha uma oportunidade de crescimento, acontecia o quê? Adoecia. O corpo dela associava que prosperar era punição. Então, ela não crescia, ela não conseguia. E é isso que eu quero mostrar para vocês e quero que vocês prestem atenção. Um outro exemplo. O empresário vivia perdendo tudo que ele construía. Aí ele resolveu fazer um atendimento com a técnica de Theta Healing. A técnica de Theta Healing, ela desconstrói crenças. Então o que ele descobriu? Que ele havia feito um voto de não ultrapassar o pai, lealdade familiar. E aí, quando você vai conversando com as pessoas, você começa a buscar esse passado dos familiares, você começa a descobrir o que cada um fez. Quando ele revogou isso com aquele ancestral, a empresa dele começou finalmente a se estabilizar. Então, será que eu fiz algum pacto inconsciente? Será que eu trouxe algum pacto dos meus ancestrais? Será que eu estou repetindo coisas da minha ancestralidade? Então pensa nisso. O Theta Healing, essa técnica, atua diretamente nesse campo invisível, acessando esse inconsciente profundo, desfazendo votos energéticos, com o quê? Comandos simples, mas são extremamente potentes. Eu disse para vocês
que quem permanecesse, quem dissesse eu vou lá no final, quem disser isso, printar, continuar seguindo, vai receber um presente muito importante. Vamos pensar assim, para que eu possa então crescer e fazer esse novo campo para essa riqueza, o que vai acontecer quando esses pactos forem quebrados? Eu vou entender que o dinheiro vai começar a chegar de uma forma mais leve. E tudo isso que eu estou falando para vocês, eu já vivi. Por isso que eu posso dizer que as coisas mudam. Porque a partir do momento que eu mudei a minha forma de agir, mudei a minha forma de pensar, as coisas mudaram. Não é, é num passe de mágica que isso vai acontecer. Não funciona dessa forma. Funciona no momento em que você decide mudar, que você decide fazer algo diferente. Você tem que ter a ação que eu disse para você. Porque as oportunidades aparecem. A energia de merecimento, ela vai se instalar. E a alma vai se sentir segura para receber. Percebe isso? Vou dar um outro exemplo para vocês. Uma aluna minha, após trabalhar uma crença ancestral de que dinheiro separa famílias, recebeu um aumento inesperado, uma proposta para atuar fora do país. Por que isso? Porque aquela crença de que se eu tenho dinheiro vai me afastar dos meus familiares, eu vou acabar perdendo essa conexão com o dinheiro. Eu vou afastar o dinheiro da minha vida. Então, o que eu tenho que fazer? Quebrar as minhas crenças ancestrais. Romper com essas crenças. E crença de que o dinheiro separa famílias. Que absurdo! Eu vou dizer para vocês. Isso pode vir a acontecer? Pode no inventário. Inventário como advogada, onde eu já atuei, vi muitas famílias se separando por causa de dinheiro. Mas não é isso que eu tenho que gravar. Não é isso que tem que deixar estar no meu inconsciente. É dizer, dinheiro é bom. Dinheiro me traz os prazeres que eu necessito. Dinheiro vai fazer com que eu compre aquilo que eu gostaria. Vai fazer com que eu possa viajar para conhecer outros lugares e outras pessoas. Dinheiro vai me dar coisas que eu não conseguiria se eu não tivesse. Por que eu vou viajar de ônibus se eu posso viajar de avião, que é mais rápido? Por que eu vou viajar de ônibus se eu posso viajar de carro, que eu paro onde eu quero? Então, comece a pensar que o dinheiro faz muito bem a cada um de nós. Vou dar um outro exemplo para vocês. Uma terapeuta que eu conheço, ela vivia adiando os preços dela. Por quê? Ela descobriu que lá naquela memória dela, de julgamento coletivo, onde dizia assim, curador não deve cobrar. Quando ela conseguiu libertar esse código, ela fechou muitas sessões em uma semana, mais do que nos meses anteriores ela havia fechado. Então, prosperar não é só sobre dinheiro, é sobre quebrar com amor aqueles pactos que mantêm sua alma pequena. Pensa nisso. Nesse momento, quando eu começo a pensar o que esses assuntos fizeram comigo, eu dei apenas um exemplo de dinheiro, mas vamos colocar isso na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, no nosso campo amoroso? Se eu começo a dizer, meu casamento não é bom, minha vida familiar não é boa, eu estou chateada e triste porque eu não acerto. Opa! Comece a mudar isso. Comece a mudar a forma de você falar. Porque quando você muda a forma de falar, você muda a forma da sua mente pensar e você muda ainda o seu campo energético. Se você muda esse campo energético, faça uma mudança para melhor, não para pior. Então, eu quero dizer para vocês que nesse momento, todos aqueles que participaram dessa live participou de um movimento espiritual profundo. Por quê? Hoje você não está dando o seu passo, o próximo passo seu, para reescrever a sua história com dinheiro. Você está mudando a forma de pensar. E por isso que eu insisto muito na mudança de crenças, na mudança de pensamentos, na mudança de falar, na mudança de agir. Se eu continuo agindo do mesmo jeito, em nenhum momento eu vou ter mudanças. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz,
eu não vou ter alterações no meu dia a dia. Então entenda que para você mudar, para as coisas serem diferentes, é preciso ação. Ação diferente, ação modificada, ação que transforma. E aí eu pergunto, o que você está fazendo para mudar a sua ação? O que você está fazendo para mudar o seu dia a dia? O que você está fazendo de diferente hoje do que você fez ontem? Pensa assim, onde eu posso mudar? Onde eu posso transformar? A minha vida está nas minhas mãos. As mudanças só dependem de mim. Eu não posso esperar o outro mudar. Eu não posso esperar o outro se transformar. Eu não posso achar que o problema está no outro. O problema é meu. Se eu quero me transformar, é meu. Se eu quero mudar, só eu posso fazer isso. Eu posso sair daqui para uma outra cidade, mas se eu não mudar a minha forma de agir, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de casa, não adianta mudar de marido, não adianta mudar de trabalho. Perceba, eu posso fazer essas mudanças a partir do momento que eu mudei o meu interior. O meu interior é que vai transformar e vai fazer mudanças necessárias no meu dia a dia. O que eu tenho dentro, eu tenho fora. Isso é lei, uma lei universal. O que eu tenho dentro, eu resplandeço na minha energia do lado de fora. Lembra aquela história de que Moisés subiu para pegar as tábuas, voltou e ele estava radiante, o rosto dele brilhava. Por que o rosto brilhava? Porque ele estava encantado? Não, o rosto brilhava porque mudou dentro dele a forma de agir, de fazer, de pensar. Mudou dentro dele o sentimento. Ele ficou alegre, ele ficou amoroso, ele expandiu esse amor tanto que o amor veio para o lado de fora, que todos puderam ver esse amor nele. Perceba? Então, para que você mude, para que o outro se encante, para que o outro conheça o seu encanto, é necessário essa mudança interna. Para que o meu exterior esteja bom, não adianta eu fazer mudanças só no meu corpo físico. Eu tenho que fazer mudanças no meu corpo mental, no meu corpo emocional. Eu tenho que mudar essas atitudes. Então, eu agradeço a você. Eu vou deixar para aqueles que estiverem aqui e disserem, eu vou tirar um print e mandar nos stories. Eu vou mandar um manual para vocês, um conteúdo. Nesse material vocês vão encontrar orações, frases de poder, sabedoria para manter essa energia acesa para os próximos dias. Então, diga, hoje eu rompi pactos invisíveis com a escassez, não só financeira, com toda a escassez na minha vida, e eu escolhi viver em abundância. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelos que puderam estar aqui nesse momento, obrigado por aqueles que ainda vão acompanhar essa live em outros momentos. Agradeço o carinho e a atenção de cada um de vocês. Até a próxima semana, mesmo horário, mesmo bate-canal. Quinta-feira, 20 horas, trarei outro tema interessantíssimo, ok? Grande beijo! Até a próxima semana!